Bom dia, Mafalda. Estás-me a ouvir? Olá, Olé. estás-me a ouvir? Estou-te a ouvir bem. Obrigado por ligares, por te conectares. Sim, senhora. Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Tudo bem com a tua criança? Ainda ficou a dormir. Claro. Tens aí um belíssimo trabalho por trás de ti. Olha, é um bom cenário, não é? É? Que trabalho é esse? Este é uma série de telas que faziam parte de uma instalação em duas salas. Esta funcionava como o CC, o carbon copy das telas que se viam na primeira sala, como um negativo. E é tudo acrílico em tela, é? É, não São muito consigo fazer bonitas. assim zoom. Gosto muito delas. Boa. Olha, Faculdade de Belas Artes, como é que foi? Já foi há muito tempo. Mas foi uma boa passagem em relação ao Porto e à tua introdução àquilo que é o meio das artes Muito boa, imagina. muito boa. Principalmente pelas relações que se estabelecem, não é? Sim, foi uma Eh, geração com piada, não foi? Foi muito interventiva, não é? E, fizemos muitas coisas, foi assim, foram anos mesmo bons, que gosto de lembrar. E que se fundiram depois também com os Peços para a Semana, que também foi um grande. Sim, o PESCO teve início quando ainda andávamos na faculdade, porque era o espaço, era o nosso ateliê, meu, do André Sousa e do Miguel Carneiro, e começámos a organizar lá exposições e outros eventos, ainda enquanto andávamos na faculdade. E depois ainda durou alguns anos depois disso, mas no fundo foi assim o nosso primeiro laboratório, não é? De experimentação, onde fizemos muitas coisas nós próprios e também criámos um enquadramento para outras pessoas também experimentarem. Muitas pessoas tiveram a primeira exposição individual lá, não é? Bem ou mal, com os meios que tínhamos, mas havia muita versatilidade, não é? Podíamos pintar as coisas da cor que queríamos e experimentar muito sem ter medo. E, e depois também era sempre uma oportunidade para nos encontrarmos e criar ali uma comunidade. Mesmo assim, ainda durou. 7 anos Fantástico. ao todo. E, e era um bom ponto de encontro, não é? Ainda fazíamos umas festas na cozinha e, pronto, e passámos pela experiência também de organizar eventos, como é que de os divulgar. Tínhamos uma prática engraçada em que na altura ainda existiam muitos flyers em papel, não é? Que já não se vê tanto. E então recolhíamos todos os flyers caducados de outros eventos na cidade e como tínhamos serigrafia na escola, imprimíamos a nossa informação por cima, tentando tapar a informação dos flyers originais. Então temos assim uma coleção muito fixe, porque plasticamente também eram engraçados. Isso já é E, uma peça de hiperarte, pá. é, Revisitável através de infravermelhos e de raio-x. sim, 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 sim. Fazer um bocado de alguma arqueologia, não é? Do que é acontecendo ao mesmo tempo, Paralelo, exato. em paralelo. E há assim, tens assim momentos que te ficaram mesmo desse período, assim, coisas que achas que foram relevantes para o teu trabalho, de alguma forma, ou alguma coisa que tenha sido de alguma forma uma alavancagem na tua percepção
em relação ao teu pensamento, né, no momento, como é que tu vês que o teu trabalho nasce muito com os pêssegos ou os pêssegos acaba por ser uma coisa experimental que depois vai dar origem a uma nova Mafalda, porque depois também vais sair dos pêssegos e vais entrar numa residência em Nova Iorque, não é? Portanto, vais ter assim uma. Sim, há algum tempo, sim. Não foi assim imediato. Não consigo assim propriamente destacar um momento, né? Foram muitos anos a trabalhar, a fazer coisas lá, não é? Mas acho que talvez possa, no meu trabalho faço muito mapeamento, não é? Destas relações também, e no fundo penso que foi um dos nódulos principais a partir do qual estabeleci muitas ligações e profissionais e pessoais, não é? Mas foi um pouco a partir dali que o meu trabalho, o meu percurso se desenvolveu, foi, foi importante e também a minha perspectiva, não é? Do meio em que estava inserido ou que me queria inserir. Olha, e como é que foi a tua chegada a Nova Iorque? Qual foi o impacto e como é que tu vês depois? Como é que tu vês depois o Porto, não é? Com uma visão tão alargada de outro meio e de outra cultura, no fundo? Eu acho que como qualquer experiência fora do país, uma pessoa tem acesso a mais mundo, não é? E Nova Iorque é realmente muito vasto, é quase suburbador, não é? Há muita coisa a acontecer, muito para ver, quase como se sente esmagada por tanta coisa, e foi uma boa oportunidade de crescimento nesse sentido. Por outro lado, voltando cá, também valorizas outras coisas, relações mais próximas, não é? Trocas menos superficiais e percebes também que afinal as coisas que andamos aqui a fazer são igualmente importantes e válidas num panorama mais global, digamos. Consegues valorizar aquilo que se faz cá. Acho que é a grande vantagem. Por outro lado, em termos de escala, sentes que, ou eu senti, não é? Que tens mais poder de manobra, não é? Num sítio um bocadinho mais pequeno. Exato. Olha, e a tua relação como mulher com estes espaços todos? Porque existe aqui, como é que tu sentes que és tratada, mesmo em termos nacionais e em termos do meio da arte e em termos internacionais, na tua postura, que é uma postura que não é só disposição, é uma postura que é performática por vezes também, não é? E como é que se estabelece essa relação para ti? Como é que tu sentes que as mulheres estão neste momento e neste panorama artístico continua-se a ver um desnível muito grande, não é? Portanto, continua a haver muitos homens a serem representados em muitas exposições de contexto masculino e continua a haver pouca, embora haja muito mais, continua a haver muito pouca referência feminina, não é? Sim, acho que disseste tudo. É frustrante porque sinto que já devíamos estar a anos de luz do que atualmente se vê ainda, não é? Sinto sempre que com aquilo que já se sabe e a consciência que existe atualmente da igualdade de direitos e de todas as questões sistémicas que temos que. Já devíamos estar longe disto atualmente, não é? Fala-se muito, mas na prática ainda se vêem muitas desigualdades. Eu
posso ser que vou fazendo a minha parte, não é? Vou trabalhando e vou também procurando sempre valorizar o trabalho das minhas colegas, que é também importante, e é isso. Mas acho que é óbvio que em termos de representatividade e às vezes mesmo de consideração, não é? Que há muitas diferenças. Como é que foi este teu mergulho nestas peças que tu fizeste da Bula do Medo? Ao tangeres aqui, eu percebi que eram bulas de receitas médicas e eram quase emanações hipocondríacas de terminologias de doença, não é? Mas qual é a tua experiência com este trabalho? Que ramificações é que isto transpôs e qual foi esta relação com o medo, esta investigação mais sobre o medo? Como é que isso também se relaciona um bocado com este que estávamos a A falar? Bula do Medo, bem, o nome vem de... Eu apresentei uma série de 3 trabalhos e uma instalação vídeo com Manuel Mesquita. E a Bula do Medo é o nome de uma das peças realmente que vai buscar os efeitos secundários de vários medicamentos. E a ideia era que, no fundo, se fores a ler todos esses efeitos secundários de qualquer medicação, não é? Podes perfeitamente, são sintomas que tu sentes por ter medo, basicamente, não é? Palpitações, ansiedade, tonturas, convulsões, tudo isso pode ser provocado pelo próprio medo, certo? A ideia era um bocadinho essa. Depois os outros trabalhos resultam todos deste período em que estivemos confinados, que andei aqui a fazer arrumações, não é? E a pegar em montes de material que tinha para aqui guardado, como muita gente fez, organizar a casa, não é? E os desenhos que se vêem ao longo da parede, aqueles desenhos tridimensionais em papel, carimbados, foram feitos a partir de folhas de sala que eu andei a colecionar desde 2000. Então andei a reler todos esses textos que acompanhavam as exposições que visitei, não é? E a retirar as frases em que se descreviam os efeitos que supostamente os trabalhos provocam no espectador. Ou a obra convoca isto e aquilo, provoca uma sensação de... E destaquei essas frases, no fundo fazer um bocadinho essa arqueologia das palavras. Sim. Então chama-se efeitos secundários. Eu tenho vindo a fazer mapas do sistema artístico português, com os nomes dos vários protagonistas, as exposições, e a fazer ligações entre eles, e neste caso fui buscar os textos. Pronto. Não, e eu questionava-te um bocado, eu estava-te a pôr esta questão da Bula do Medo agora, logo a seguir a termos falado sobre a questão da representatividade da mulher na sociedade do presente e neste desnível, como tu dizes, temporal, que não tem qualquer justificação, não é? Basta-nos pensar no Odisseia do Espaço 2001 para pensarmos que já estamos em 2021, 21 anos mais tarde, e ainda nem sequer ultrapassámos esse espaço, não é? Portanto, e eu estava-te a questionar estava-te a pôr esta questão da Bula do Medo, um bocado por causa desta relação do medo, não é? O que é que te leva a pensar que a sociedade se possa ter dividido desta forma e ter construído este desnível, não é? E se tu vês muito essa relação do medo no homem, se tu sentes que o homem é uma espécie cobardolas ou com medo da mulher em geral, não é? Porque depois aparece também muita mitografia ao longo da história de mulheres que os homens têm muito medo, como por exemplo a Medusa, não é? Que se olha para trás,
o homem transforma-se em pedra e os cabelos dela são serpentes. Então este medo Porque constante. sim, lá está, tem redes históricas, não é? Uma mulher que é vista como tendo mais força ou insight, não é? Muitas vezes é vilificada, ou quando é senhora da sua própria sexualidade também, não é? Há tendência para a vilificar ou a denegrir, no fundo para neutralizar. Aí sim, acho que entra um bocadinho o medo, porque se sente que está fora do controle, do domínio, não é? E depois também achei piada, porque havia alguns títulos que me lembravam uma certa continuidade destas tipologias de pensamento, não é? Por exemplo, O Fim da Violência, não é? Isso também foi um dos títulos da tua exposição, de uma das tuas exposições. Essa é uma coletiva que foi comissariada pelo João Fonte Santa. O título é dele, O Fim da Violência. E o teu trabalho entrou nesta ordem de que forma? Desculpa, estou a tentar lembrar-me que trabalho é que eu tinha na exposição. Mas não é fácil, são muitas exposições, realmente. Não é isso, é que ele, não, nesses 2 anos, eu participei em 3 ou 4 exposições comissariadas por ele e pelo António Caramelo também, então estava a tentar lembrar-me qual era o trabalho que estava nessa, mas tenho ideia que era uma tela que depois fizemos uma performance na rua, então era uma tela que era possível pegar como se fosse um placar de manifestação. Acho que era essa exposição. Desculpa não estar agora assim com Não, se essa calhar fiz memória algumas relações presente. entre o teu trabalho, que é um trabalho, como tu dizes, de arqueologia e de mapeamento, e encontrei aqui alguns títulos que achei piada e estava a tentar um bocado perceber as relações entre eles, como por exemplo o declínio do mundo pela magia negra. E também achei um título extraordinário. Gosto Também é dele. é, Esse também é dele. também é dele. One Day Every Esse é Wall meu. Will Fall. Não, Esse era de quem? esse é meu. Muito bom. Não, mas pronto, são títulos fortes que no fundo poderiam ter uma relação muito direta ou não têm obrigatoriamente que ter uma relação direta, mas que pronto, que eu peguei aqui um bocado como mote, porque são relações muito interessantes com esta questão da feminilidade, não é? Portanto, Então, o que é que queres saber? mas afinal o que é que tu queres saber com isto Queres tudo? saber sobre as mulheres? Eu explico-te já. É mais esta consciência coletiva, não é? E uma espécie de ensinamento aos homens, de alguma forma, porque tenho estado com essa questão pessoal dentro do trabalho também que vou desenvolvendo. Como tu sabes também o Consolidar tem Timor, tem um segmento que é o Woman Art Power, e o Woman Art Power do Consolidar é uma tentativa um bocado de direcionar as mulheres para um estado mais pedagógico em relação à existência delas, porque quer dizer, parece-me um bocado infantil dos homens, não é? Um bocado, não estão a ver a coisa dentro do mesmo panorama, porque realmente não estão a vivê-la nesse panorama, não estão nessa perspectiva, não estão nesse ponto de perspectiva, portanto é muito difícil. Embora haja homens que se tentam pôr no papel de uma mulher na sua forma mais literal, mas é sempre difícil um homem transpor-se para a experiência feminina, é sempre muito difícil transpor-se para o peso e para o legado que tem a história feminina, não é? Mas que é muito pesado e que quando um homem se apercebe da existência dele, é que quase que se torna difícil para mim, enquanto homem, lidar com ele, não é? Portanto, lidar com esse legado, que é um legado que no fundo é causado pelo masculino, portanto é um legado masculino ainda por cima, não é? Portanto, há uma Sim. opressão
masculina, não é? Mas é sempre assim um bocado tricky, sabes? Falar estas coisas. Eu tenho por exemplo, tenho um projeto com a Sana Gaudêncio, somos pessoa coletiva e organizamos exposições e até a última que fizemos éramos 3 mulheres a expor. E é sempre para nós um bocado complicado falar destas questões sem ser de uma forma, não queremos estar declaradamente a fazer uma exposição de mulheres para promover mulheres, porque no fundo o que nós almejamos é mais igualdade, não é? Entendes? Sem ter que tocar nessa tecla. Claro que é sempre preciso falar sobre as coisas. Sim, eu acho que há muitas mulheres a falarem sobre a questão das mulheres, não é? Sobre os factos, sobre os acontecimentos, sobre os Mas nós, como mulheres, também queremos fazer as coisas sem ter que falar nisso. Estás a entender? Não, o que eu E acho aí, às que vezes, existe aqui é uma falta de ensinamento aos homens, vamos dizer assim, ou seja, a educação masculina. Digo isto porque tenho 2 filhos, rapazes, como tu sabes, e uma filha rapariga. E, de repente vi-me educar a minha filha sem querer, de uma forma diferente das que educo os meus filhos, e isso não me claro, foi próprio, foi uma forma de consciência, ou seja, eu apercebi-me de que estava a executar as coisas de uma forma diferente, não é? Talvez por ter havido uma repetição, portanto, e por eles serem todos muito seguidos uns aos outros, portanto, eu apercebi-me que do João para o Leão eu tive uma determinada prática e que ao ser interrompida essa prática masculina, essa repetição, não é? Portanto, eu tive um corte e tive uma forma diferente de lidar, ou tenho uma forma diferente de lidar com o elemento feminino, que eu agora vou lutando em função de eu próprio não criar essa divisória, mas a tendência é quase é, natural da minha parte como pai, como progenitor, tende a criar há uma diferença, portanto, há uma proximidade diferente, há um sim, na comportamento escola também. diferente. Há sempre um conjunto de expectativas diferentes, não é? Quando é um rapaz e uma rapariga. São expectativas que são depois projetadas sobre o corpo, sobre a mente, não é? Sobretudo, sim. E a forma como eu projeto estas expectativas no corpo dela, que é uma criança com 1 ano, portanto é completamente andrógena, não é? Estão a condicioná-la, não é? Vão condicioná-la. Quando ela está-me a mostrar, quando eu tiro essas expectativas, não é? Ela mostra-me o contrário, ela mostra-me muito mais, e eu chamaria-lhe mais masculinaridade do que os próprios rapazes, mas não tem a ver com isso, tem a ver com a relação que ela tem com o espaço, isso é muito interessante. Portanto, ela tem uma Claro. relação com o espaço muito mais natural, muito mais próxima da natureza, portanto, não tem medo dos bichos, não tem medo da terra, não tem medo, ao passo que os outros têm mais preconceitos, são os homens, os rapazes, neste caso, têm mais preconceitos com o espaço físico, não é? E com a espacialidade. Isto tem questões muito interessantes, o que me leva a pensar que hoje em dia o discurso da mulher, para não estar a cair constantemente nesta feminilidade, não é? Que é o ser feminista, não é? Que é a expurgação desta desigualdade, tem a ver muito mais com o ensinamento das relações espaciais e metafísicas portanto, e espirituais, da mulher, que a mulher tem com o espaço e a relação que a mulher tem com o espaço, que não está a ser transmitida para o masculino. Quer dizer, e eu acho que no teu trabalho há muito isso, quer dizer, há muita introdução a uma metafísica, a uma estrutura, a uma sistémica, a uma natureza implícita, a uma arqueologia da memória. Portanto, Mas achas que é um trabalho feminino, é isso? não, acho que Notas? é mais do que isso, é um trabalho de corpo, sem dúvida feminino, não é? Mas de uma racionalidade, de um racionalismo, não é? Que é importante para a natureza masculina, de qual a natureza masculina se sente atraído.
Estás a ver? E sente muitas vezes que que esse trabalho é de uma tendência mais masculina do que de uma tendência mais feminina. E não é, não é? Não é, nem tem que ser visto dessa forma, não é? Portanto, isso é muito interessante, não é? É interessante podermos, podermos cada vez mais ter da parte das mulheres um ensinamento de uma androgeneidade da natureza e não de uma diferença de natureza. Para com isso, nós próprios, enquanto homens, nos podemos desmontar de todas estas ideias que nos são passadas por nós próprios, não é? Portanto, nós dos homens estamos a ser condicionados por nós homens, em geral, não é? Portanto, a nossa própria natureza também é muito antropocêntrica, portanto, também temos um lado muito antropocêntrico, criamos toda uma envolvência, ou seja, não é só a repressão da mulher ao longo destes centenas de anos ou destes milhares de anos, é o espaço que está à nossa volta também foi criado por homens. Portanto, a cidade que está à tua volta também é A própria masculina. linguagem, às vezes, não é? Exato. Portanto, expurgar tudo isto e desmontar tudo isto é um papel ativo muito importante que a mulher me parece ter neste momento e da qual tu me pareces também representar essa força, não é? Espero que sim. Sim, estás. Mas pronto, se entretanto vens de Nova York, pegas no anel Para o e Alentejo. vão para o Alentejo. E como é que corre essa experiência por terras alentejanas? Foi uma experiência boa. Nós fomos para lá com o objetivo de criar uma residência artística. Fomos para a casa do Michael Bieberstein, que já era um sítio por onde passavam muitos músicos, artistas, cineastas, e no fundo, depois de ele falecer, quisemos perpetuar essa atividade lá e também de uma forma um pouco egoísta podermos ir viver para o campo e não estar assim tão isolados, não é? Ir recebendo gente e acompanhando alguns projetos. E então a residência funcionou durante 5 anos e foi muito bom. Tivemos lá, além de desenvolvermos o nosso próprio trabalho, o Manuel como músico e eu na arte, recebemos muita malta de Portugal, estrangeira, artistas, fotógrafos, muita gente do cinema que ia para lá até escrever ou fazer reperagem, e músicos, algumas coisas foram gravadas lá, inclusive, e foi assim uma experiência bastante rica. Entretanto, também nasceu lá a nossa filha, também foi assim um bom contexto no qual ela se pôde desenvolver, e foi isso. E agora, de repente, que não é de repente, porque tens uma relação já de muitos anos com Cerveira e com essa zona, mas voltas, mas vais para Cerveira e Cerveira é um bichinho do país que se desenvolveu entre os anos 70 e o presente. E como é que tu vês esse legado todo? É um caso muito particular, não é? Nacional, porque nós pensamos na Bienal hoje, não tem nada a ver quando ela apareceu aqui na vila, isto era uma raridade, não é? Ver artistas internacionais também a vir aqui para um sítio minúsculo, não é? Lindo, por sinal. Era um sítio muito especial, não é? Em termos naturais, paisagísticos, também humanos, não é? Mas é um sítio muito especial. E nessa altura, então, era muito mais difícil desenvolver projetos, apresentá-los, mobilizar as pessoas, não é? E olha, estamos aqui agora a colher os frutos um bocadinho disso.
e quem sabe poder dar um contributo para que passe para uma nova fase, não é? Vida cultural aqui da vila, vamos ver. Certíssimo. Estamos cá, vai fazer 3 anos e agora apanhamos estes anos, este ano horríveis, não é? Que dificulta um bocadinho a dinâmica normal das coisas, mas pode ser que proporcione novas reflexões, não é? Ganharmos todos um bocado com esta situação que somos obrigados. Com esta bula do medo todos os dias. Sim. Sim, porque no fundo, lá está mais uma vez, é uma desumanização, não é? Portanto, estamos aqui perante uma circunstância em que nos confrontamos com um facto que já existe há muitos milénios, não é? Que é um coronavírus, um vírus que faz parte do meio ambiente, não é? E que de repente é identificável, já está identificado, então agora como está identificado está em todo lado, está sempre a aparecer e a desaparecer, e esta relação que a sociedade de repente cria desta hipocondria é muito interessante também vista nesta questão que é o lado também muito masculino da sociedade em termos de comunicação, não é? De ver aqui uma anomalia, um elemento externo e mais uma vez uma ameaça e uma fonte de erradicação da realidade humana, não é? Mas ao mesmo tempo ele pertence ao Fórum do Natural, ele pertence à natureza, não é? Eu tive este período que passei mais fora da Europa, apercebi-me da existência de uma série de vírus que nem sequer tinham cura possível, ou cujo tratamento é uma questão de manutenção, portanto tens que constantemente tomar, através da alimentação, antídotos naturais contra a abrasividade da ideia, não é? E, Uhum. e então há aqui quase uma espécie de campanha de desumanização, não é? Que obrigam as pessoas a isolar-se, um bocado como as guerras que haviam há 500 anos atrás, não é? Isolavam-se as comunidades, separavam-se os homens e as mulheres e os filhos, e através desta separação territorial anexavam-se territórios, não é? E punham-se sobre o domínio de novas regras, não é? E nós hoje estamos a sofrer muito este domínio das novas regras, que está alicerçado só, obviamente, por esta tecnologia toda também, e que Claro. possibilita estar a nós mais próximos, que estamos distantes, mas mais distantes às vezes das pessoas que estão mesmo ao nosso lado, não é? Pois, É, e realmente, como tu dizes, o medo é a arma mais poderosa que existe, não é? sim. Eu gostei muito deste título, da Bula do Medo. Achei perfeito. As contraindicações todas, ainda por cima de nós que somos habituados desde pequeninos. Ai, antes de tomares o medicamento, não te esqueças de ler a bula. Ler. Maneira que agora, esta da Bula do Medo eu achei genial, achei perfeita. Olha, minha querida, Mas muito isto obrigado. obriga-nos a todos a fazer ao mundo a fazer uma otoscopia, não é? Estamos todos aqui, estamos todos aqui a autoanalisar-nos e a perceber afinal, o que é que temos para emanar, o que é a nossa cultura, não é? O que é a nossa Pois. cultura. Ahm, eh, não sei, eu gostava de saber que projetos é que tens em mente, o que é que apontas agora assim para a saída ou para estes tempos, não é? Ahm, o resultado de 2020 foi muito interessante em termos também de relacionar a doença com o trabalho. O que é que estás aí a Estou a conspirar? trabalhar num novo projeto, mas que ainda é cedo falar sobre ele, Muito bem, porque ainda está, ainda está a ser gizado. muito bem. Mas pronto, é um projeto que eu espero vir a consolidar a nossa comunidade artística
falar em consolidar-te. E depois, quando tiver um bocadinho mais desenvolvido, vou poder falar mais a fundo nele. Agora Se que quiseres na falaste altura. nisso, agora que falaste nisso, lembraste-me um bocado também da exposição, que não me lembro do título, mas que tinha a ver com esta cartografia um bocado histórica do Porto, do, dos meios artísticos. Portanto, houve aqui um trabalho que tu fizeste de mapas, que dava assim uma grande confluência das relações interhumanas. Como é que ficou a tua perspectiva do Porto em relação à história do Porto enquanto história cultural, enquanto história do meio cultural, dessas inter-relações que houveram, qual é o sumo, assim, o extrato que tu sumarizas desse trabalho? Do mapeamento, o último trabalho que eu fiz, Exato, que é um dos teus últimos trabalhos, exato. do mapeamento das galerias no Porto. Exato. Que é um trabalho que tem mais ou menos um período de datação, 1930, é? 1945, Exato. 2010, ainda introduzi mais alguns espaços que existem atualmente. O interessante, para já, foi um trabalho muito interessante, porque estive a trabalhar nesse mapeamento dos vários espaços, desde as primeiras galerias que apareceram no Porto, até hoje. Estive a trabalhar toda essa informação num plano um pouco mais abstrato, não é? A partir de uma base de dados, com datas, com informação sobre as exposições, e depois, na altura, quando apresentei o trabalho na exposição, na Galeria Municipal do Porto, tinha lá imensa documentação, cartazes, fotografias, de todos esses momentos que eu tinha estado a mapear. Isso foi super interessante, ter acesso a todo esse material, não é? Das coisas que eu estava a trabalhar num plano muito mais abstrato. Depois, outra coisa que eu gostei imenso de perceber, que nunca tinha visto dessa forma, ainda por cima eu estando ligada ao Peço para a Semana e aos espaços independentes no Porto, que apareceram mais ou menos em 2000 e 99, 2000. Relembro o ascensor, não é? Está lá o ascensor, e o 555 É está verdade. nesse mapeamento. Que, nós aproveitámos todos os espaços disponíveis, fosse um café, um vão de escada, um sótão, seja o que for, ou uma loja abandonada num centro comercial. No fundo, recorríamos àquilo que tínhamos disponível. E as primeiras galerias surgiram um pouco assim, numa livraria, num cantinho da livraria. No fundo, encontrei muitas Paralelismo. similitudes entre essas primeiras experiências e encontros, com aquilo que depois começámos a fazer mais tarde, a achar que estávamos a fazer uma coisa E estávamos a completamente reativar, inovadora, não é? exato, estávamos a reativar, no fundo, um mecanismo, não Sim, é? que urge sempre em surgir, não é? Que é este mecanismo cultural, não é? Esta exato. consciência cultural. Não, isso é muito interessante, e é interessante também saber que existe toda essa informação na Galeria Municipal. E, A e- exposição ainda está patente, vamos ver quanto tempo é que fica. Ainda possivelmente ainda dará para visitar depois quando começarmos a desconfinar. Perfeito. Olha, muito obrigado por este teu momento aqui connosco, e, Obrigada, eu. vamos conversando, e vamos também Obrigada, eu. e vamos conversando mais noutros formatos, na continuidade destas sinergias que são super importantes.
Um grande beijo para essa casa. Para essa casa também. Beijinhos. Beijocas, até já. Um bom Até dia. já. Até já, obrigado.